Será que a Coreia do Sul vai proibir cripto e qual é a opinião do Warren Buffett? Em que situação está o dólar do Juá e quanto mais o petróleo pode subir? José Ricardo Hayen está nos acompanhando para discutir os assuntos mais importantes da semana. José, obrigado por nos acompanhar. Vamos começar pelo mercado cripto. Esses foram maus dias para cripto. Primeiro, Warren Buffett deu a sua opinião que não foi muito positiva. E em seguida temos a notícia que a Coreia do Sul está para proibir as criptomoedas. Qual é a sua avaliação desta semana para cripto? Correto, como sempre, agradeço pelo convite. Então podemos ver que no mercado sempre existem jogadores que fornecem a sua opinião. Hoje em dia parece que toda a gente tem direito à mesma. Temos que analisar o que exatamente está dizendo Warren Buffett. Ele não se está referindo à tecnologia blockchain, que é o motor por trás das criptomoedas. Mas ele está afirmando que isso é o excesso de ativos, caso se podemos chamar isso ativos. O que significa que temos a quantidade excessiva das ICOs cada semana. Portanto, constantemente, cada semana podemos observar 3 e na semana seguinte 10 novas ICOs. Ou seja, isso não está crescendo de forma linear, mas sim de forma exponencial. O público tem que ter em mente a que exatamente ele refere-se. Na sua opinião, ele mencionou sobre o excesso das criptomoedas. Com isso dito, temos que admitir que neste momento existe demais criptomoedas. Em muitos casos não há conformidade. Isso não significa que as criptomoedas têm que ser reguladas como ativos tradicionais. Como títulos ou ações, mas é necessário algo que esteja protegendo os consumidores, ou neste caso são investidores ou traders. Quando se trata da Coreia do Sul, podemos observar o facto que agora os países começam a entender e estão mais cientes daquilo que está acontecendo. Eles estão a perder o controle no jogo. Eu não sei se você sabe como funciona o setor financeiro na Ásia, mas a maioria desses países controlam os gastos do dinheiro. O governo controla os seus cidadãos. Isso não necessariamente é o caso, mas certamente eles estão a entender o que está a ocorrer. Eles querem ter mais o controle e certificar-se que as pessoas estão pagando impostos. Neste momento, temos que considerar que o status quo está experienciando um desafio. E eles não vão deixar isso assim. Estou falando sobre o Banco Central, corretoras de grandes empresas de investimento. Podem ver que alguns clientes estão se desviando dos produtos tradicionais e estão considerando a criptomoeda como uma alternativa. Eu não acho que devemos ter as reações excessivas para essas opiniões. Assim como cada um tem direito à sua opinião. Mas temos que voltar a analisar os factos que o Bitcoin pode recuar para 50%. O mesmo pode voltar aos 10 mil ou até 5 mil, mas enquanto a tecnologia estiver em vigor, o valor permanecerá. Avançando adiante, o lançamento das muitas notícias da China poderia afetar essa ligeira subida do dólar que vimos no início desta semana. O que você espera do desempenho do dólar? Sim, correto. Quando se trata da China, nós devemos sempre prestar atenção para o que está acontecendo. Se o público estiver interessado neste assunto, eu sugiro considerar o artigo do especialista CMT, que vive na Suíça. Esse foi o artigo escrito no ano 2017 e é muito interessante. O tema do mesmo é a análise do índice do dólar DXY. O autor destacou o fim do mercado bullish do índice do dólar. Agora, se olharmos para o gráfico, primeiramente temos que dar uma olhada para alguns níveis importantes. Olhando para o nível atual, podemos ver que temos um pequeno retrocesso aqui, permitindo aos muitos traders e instituições manter as suas posições curtas em dólar.
O encerramento e a abertura abaixo do nível 91, que é um nível psicológico crucial e muito importante para o dólar do juan, sinalizará não só que veremos continuação disso, mas também que estão por vir os tempos difíceis para o dólar do juan. Isso é muito importante porque o próximo nível para considerar será 87. Está quase no início. Se você olhar para trás de julho para novembro de 2014, à esquerda do gráfico semanal, aqui poderá observar uma acumulação e congestionamento importante para a última etapa no nível 100. Agora temos que considerar como isso vai refletir. Temos conhecimento que os títulos do Tesouro do juan não são tão atraentes e estão a abrandar no crescimento da economia em comparação com os da China. Neste momento, existe a demanda por ativos que são financeiramente atraentes. Também devemos ter em mente que Bill Gross tem mencionado que isso é quase o final do mercado bullish de títulos de quase 40 anos. Você tem que levar em conta que nesta semana temos a apreciação dos rendimentos do juan de 10 anos, o Tesouro de 10 anos, e isso não refletiu numa apreciação, por exemplo, do dólar contra o iene japonês. Esse é um sinal para os investidores prestarem atenção que existe uma perturbação do mercado e que o dólar já não é tão atraente como costumava ser. Também podemos avaliar a situação na base da análise da Elliott Wittier do ano 2017, onde ele tem mencionado o facto que o ano passado foi ruim. Mas preparem-se, porque isso ainda não terminou. Esperamos uma correção em baixa para o dólar do juan, provavelmente de 10% para 18%. E por último, os preços do petróleo continuaram a aumentar para os níveis que não vimos desde 2014. Será que essa tendência ascendente pode continuar? Sim, aqui é interessante a racionalidade dos mercados em termos do setor de varejo. Todos estão contentes e acordos OPEP e não OPEP estão funcionando bem. Mas o mais importante é se olharmos para os dados técnicos Fibonacci. Por exemplo, vamos voltar para as altas desde janeiro de 2011. Eu vou apenas selecionar essa seção para lhe dar um exemplo. Se você pensa que 63 é caro, tem que ter em mente que isso poderá continuar subindo muito mais alto. E se tudo estiver em vigor, o Fibonacci poderá ser de 61,8%, e será muito complicado quebrar e o nível 76, em que existe uma extensão muito alta do preço e então precisamos uma grande correção. Claro que isso não será feito em linha reta. Provavelmente o indicador voltará para o nível 58, ou talvez ainda abaixo disso, e em seguida eu espero para um movimento mais alto. Lembre-se, assim que aparece a inflação, então todos esses ativos de energia serão muito atraentes. E muitos considerarão os fundos hedge para colocar as posições para o petróleo mais longas durante todo o tempo até 2019-2020. José, agradeço, como sempre foi espetacular. Obrigado pelo convite, Jack. Obrigado por assistir. Caso se gostou da entrevista e gostaria de descobrir mais, bem como assistir mais entrevistas fantásticas com José, clique na Dukascopy TV.